E hoje nós vamos falar sobre o que é graça. Mas eu quero começar com uma afirmação. E na verdade é uma pergunta muito comum. Salvo para sempre. Um dos grandes erros, um dos grandes equívocos que aconteceram nos avivamentos, em um período em que somos justificados e somos salvos, é a palavra e é esse ditado popular que está em meio ao povo dizendo salvo para sempre. Nós precisamos entender que nós podemos perder a salvação, que aqueles que pelo Espírito, que aqueles pela graça de Deus, que foram justificados, que foram perdoados, que foram salvos, podem perder essa graça, podem perder este presente imerecível, este presente que não somos merecedores. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E você precisa entender que a graça não é uma garantia de salvação, que a graça não é um selo que determina que você vai ser salvo. Você pode perder a sua salvação. A graça pode ser impedida, inutilizada, anulada e aniquilada. Estas são algumas das palavras que encontramos com muita frequência no Novo Testamento, quando se fala de graça. E nós, cooperando também com Ele. Lembram que eu falei que a graça é um favor imerecido? Mas que eu tenho que ter uma atitude, que eu tenho que ter o quê? Fé, confiança, humildade. E neste versículo de 2 Coríntios 6:1 diz: e nós, cooperando também com Ele, com o Espírito do Senhor, com a graça, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A graça de Deus, ela não pode ser recebida. Você não pode receber a graça de Deus, você não pode ser justificado, você não pode ser perdoado, você não pode ser salvo em vão. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou sem nenhum valor. Não aniquilo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que me justifica e me salva. E continuando o versículo diz que nós somos salvos pela graça. E que eu não devo perder, que eu não devo anular, que eu não devo aniquilar a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, como algumas pessoas dizem, que nós somos salvos pela lei e pela obediência à palavra, isso anula a morte de Cristo. E nós sabemos qual é o propósito da lei e qual é o propósito da graça. A lei, ela vem para mostrar o quanto somos pecadores e o quanto precisamos de Deus. E a graça, ela vem nos justificar, nos perdoar, nos salvar. Gálatas 2:21, não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, à toa. Mas Cristo não morreu à toa. Ele morreu para me justificar e me salvar. Em Gálatas 5:4 ainda diz, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Esses são textos do apóstolo no Novo Testamento, e ele está falando exatamente sobre o tema que nós estamos vendo hoje. E ele está falando com os seus filhos na fé, ele está falando com as igrejas. E ele diz, a graça pode ser impedida. Você pode impedir a graça de Deus de chegar a você. Ela pode ser inutilizada, você pode receber a graça de Deus de ser perdoado e perder isso. E ser em vão, ser inútil, inutilizada, pode ser anulada, pode ser aniquilada. E
3 versículos, nós estamos vendo e estamos sendo exortados sobre isso. Receba a graça, viva na graça, valorize aquilo que o Senhor fez. Ele não morreu em vão. O último versículo eu acho muito interessante, que ele diz: separados estais de Cristo. E aqui ele está falando com cristãos. Ele está falando com pessoas que se entregaram a Cristo e foram salvos. E ele diz: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Por que ele está falando isso? O versículo continua dizendo: da graça tendes caído. Diga, da graça tendes caído. São pessoas que foram evangelizadas pelo apóstolo e foram salvas. Elas foram agraciadas, elas receberam este presente da qual não somos merecedores. Pela morte de Cristo eles foram perdoados, eles foram justificados, eles foram salvos. Eles estavam vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, mas por causa da pressão dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos judeus, eles deixam de viver na graça e serem guiados pelo Espírito Santo, e eles voltam para a lei. E aqui o apóstolo está dizendo: vocês que conheceram o verdadeiro evangelho, que estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus, vivendo na graça e crescendo na graça, vocês se separaram de Cristo e voltaram para a lei, e estão vivendo na lei. Vocês se separaram de Cristo, vocês estavam num lugar mais alto, vivendo na graça, e vocês caíram da graça e estão vivendo na lei. Então eu quero deixar bem claro, trazendo simplesmente 3 textos, só para refletir, mas há inúmeros, há 10, 15, 20 textos dizendo sobre isso, que a graça pode ser perdida. Então não tem essa história de que salvo para sempre. Eu vim a uma reunião, houve um apelo, eu levantei a minha mão, fiz a oração de confissão e eu fui embora. A graça, ela não é simplesmente para justificar e salvar a pessoa. A graça salva, a graça faz crescer, a graça amadurece, dá experiência, a graça faz conquistar e avançar. Mas um dos erros, quando se estuda sobre graça, é resumir tudo sobre graça com sendo perdoado e justificado e salvo. Mas a graça não é só isso. Ela não se restringe simplesmente à salvação do homem, à salvação das pessoas. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma graça imerecida, um presente imerecido em que salva, faz crescer e faz conquistar. Mas a graça, ela pode ser impedida. Ela pode ser inutilizada, anulada, aniquilada. E muitas pessoas que estão vivendo na graça podem cair da graça e começar a viver na lei. Tentar conseguir pela força do seu próprio braço. Qual é a diferença de eu viver na graça e viver na lei? É que na graça eu vivo a misericórdia, eu vivo a graça. O Espírito Santo está em mim e o Espírito Santo me guia. Ele me leva, ele me conduz, como conduziu Abraão, da terra da idolatria à terra da promessa. Agora a lei é seguir um grupo de regras. E pelo que eu faço, e pelo que eu tento fazer, e pelas obras que eu faço, eu tento ser justificado, eu tento ser amado, eu tento ser abençoado. Mas muitas pessoas que conheceram o verdadeiro evangelho se entregaram a Cristo. Da graça tendes caído. E aí entra a força do braço, entra a competição, entra os ciúmes, entra a inveja, e quer conquistar na força, e quer puxar o tapete do irmão, e quer ser mais importante, e faz de tudo para ser amado pelos líderes, e faz de tudo para ser amado por Deus. Ele acha que só vai ser e receber o amor de Deus e as bênçãos de Deus se ele fizer, se ele ser o melhor. Isso é a lei. É tentar pela lei, pelas regras. Quando nós falamos sobre perder a graça, eu quero trazer alguns princípios para vocês. Como eu trouxe na mensagem passada, o que eu faço para alcançar a graça, viver na graça e crescer na graça. E nós falamos sobre atitude, falamos sobre fé, sobre confiar
e humildade. E eu quero trazer alguns princípios agora que te impedem de viver na graça, que podem te fazer decair da graça, que podem fazer com que você não cresça na graça e não conquiste grandes coisas. E a primeira coisa é a soberba, diga soberba. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma coisa que te impede de receber a graça, uma coisa que pode fazer você perder a graça de Deus, este favor imerecido, o que faz com que o Espírito saia de dentro de você, e você não viva mais guiado por Ele, mas como um religioso, seguindo regras, é a soberba. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Diga, soberba faz as pessoas caírem da graça, estarem separados de Cristo. A segunda coisa que faz com que a pessoa não entre na graça, com que a pessoa perca ou decaia da graça, não cresça na graça, é a raiz de amargura. Diga comigo, raiz de amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, e por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, versículo 15 e 16. O que impede as pessoas de viverem na graça? O que faz as pessoas caírem da graça? O que impede as pessoas de crescerem na graça? Diga, raiz de amargura. A raiz de amargura é um processo que está acontecendo dentro do coração. Ninguém está vendo. É lançado uma palavrinha. É lançado uma palavra, um pensamento, um sentimento. E é lançado como uma semente que entra no coração. E o coração, como uma terra, recebe aquela palavra, pensamento, sentimento, uma atitude. E aquela semente entra no coração, naquela terra. E ninguém está vendo. Ninguém percebe nada. Mas aquela semente, ela vai germinar. E ela vai crescer. Só que antes dela crescer e se tornar visível, ela cria raízes. E esta raiz, ela contamina você e ela contamina as pessoas que estão em volta. Você já encontrou um crente, uma pessoa com raiz de amargura? Você para do lado da pessoa, a pessoa reclama, a pessoa murmura, a pessoa fala mal do marido, do esposo, fala mal dos filhos, fala mal do patrão, alguns até do pastor, até de Deus. Deus esqueceu de mim. Você já ouviu essas palavras? Eram apenas sementes. Sementes que entraram no coração. O diabo lançou o joio. Enquanto estamos semeando a palavra, estamos semeando o trigo, a boa palavra, o inimigo vem à noite e semeia a má palavra, semeia o joio, aquilo que não alimenta, aquilo que entope, aquilo que te faz engasgar, aquilo que te envenena, aquilo que te mata. Raiz de amargura, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tem pessoas que se privam, tem pessoas que dizem, eu não quero a graça de Deus. Ele diz, tenha cuidado para que você não se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Sabe, tem muitas palavras que o inimigo lançou. E essa semente, essa palavra, ela começa a germinar. Está no seu coração. Está no seu coração. Está germinando. Da mesma forma que a palavra boa vai crescer, a palavra ruim também vai crescer. Da mesma forma que vai ter trigo, que faz o pão, vai ter joio, que envenena e que mata. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, mas Senhor, você não plantou, você não semeou o trigo?
Por que está nascendo no meio do trigo o joio? E Jesus diz, é o inimigo que veio à noite e semeou. Nos dias de escuridão, nos dias de crise, nos dias difíceis, quando chega a noite, quando chega a crise, o inimigo lança as palavras. E cresce junto o trigo e o joio. A palavra de Deus e a palavra do inimigo. A bênção e a maldição. E os discípulos perguntam, mas e agora? O que nós fazemos? Vamos arrancar o joio? Jesus diz, não, deixa eles crescer. Porque se você for arrancar agora, antes da hora, junto com o joio, você vai arrancar o trigo. Então, para que isso não aconteça, você tem que manter os olhos abertos. Você não pode entrar em escuridão, em trevas, porque essa semente ela vai germinar. E aquilo que está escondido no seu coração, esses sentimentos, esses pensamentos ruins, essas coisas que só você sabe que estão aí. Esses pensamentos que você tem, esses sentimentos, só você sabe. Mas essa semente, se você deixar ela aí, ela vai germinar, ela vai crescer. E aquilo que estava invisível no coração, e só você sabia, vai se tornar visível, e todo mundo vai ouvir, e todo mundo vai ver. E termina o texto e diz, e ninguém seja devasso. Sabe o que essa semente do inimigo vai fazer com que aconteça na sua vida? Com que você se torne um devasso, um profano, como Esaú, que tem a oportunidade de ser o primogênito, um filho especial de Deus, com a maior bênção, se torne uma pessoa que despreza as coisas de Deus. Diga, raiz de amargura. E o problema é que essa raiz de amargura, ela contamina as pessoas que estão em volta. Sabe, pode ser que você chegue em casa, e junto com a palavra que está sendo ministrada aqui, o inimigo ministre algumas palavras ruins, e você chega em casa, e você fala, na igreja lá acontece isso, é aquilo outro, o pastor, e não sei o que lá, e você começa a contaminar as pessoas da sua casa. E você nem percebe que você está contaminando, e que você está destruindo a sua casa. Mas a raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga, ela me perturba, e contamina as pessoas que estão em volta. A soberba te impede de viver na graça, de fluir na graça. A raiz de amargura pode demorar, mas se você não tratar e tirar estas palavras ruins da sua mente e do seu coração, ela vai te perturbar e contaminar as pessoas que estão em volta. É raiz de amargura. Eu tenho falado com muitos obreiros que estão com raiz de amargura, que estão falando palavras contaminadas e contaminando as pessoas que estão em volta. E muitos deles nem percebem. Ah, pastor, é que eu não pensava desse jeito. Ah, pastor, é que eu não via por esse lado. Não, mas é contaminação, é raiz de amargura. Você está contaminado, é raiz de amargura. Você vai ficar perturbado e envergonhado. E quem está em volta é envenenado. Diga, eu preciso tomar muito cuidado com a soberba e a raiz de amargura. O terceiro ponto em que temos que tomar muito cuidado para viver na graça é a falta de arrependimento. Diga, a falta de arrependimento. Continuando o texto de Hebreus 12, versículo 17, falando sobre Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Sabe o que acontece com Esaú depois que ele vende o prato de lentilha? Depois disso, o seu irmão, ele toma a bênção da primogenitura, mas Esaú agora, ele quer ser herdeiro da bênção, mas já é tarde. A bênção já foi dada para outro. A bênção já foi passada para outro. E diz que ele até buscou arrependimento, mas não encontrou o lugar do arrependimento. Até diz que ele chorou, mas não foi perdoado. Nós temos que saber que a graça, ela tarda a ira de Deus.
ela tarda o julgamento de Deus. Mas na graça, ou sem graça, na lei ou na graça, todos serão julgados. Mas Esaú, depois, ele quis herdar a bênção, mas já era tarde. Quantas pessoas têm a oportunidade de herdar a bênção de Deus, de serem filhos, de terem um nome, de terem uma identidade, de fazerem parte de um reino, de serem abençoados, de se assentarem ao trono com Jesus Cristo, mas eles trocam a bênção de Deus por um prato de lentilha, por uma pizza. E aí depois vem o que perderam e tentam voltar atrás e querem, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar para Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero a bênção de Deus. Não. Seu tempo passou. Que você possa aproveitar as oportunidades. E para isso temos que vencer a soberba. Temos que vencer a raiz de amargura e a falta de arrependimento. Eu falo. Filhos, obedeçam os seus pais. Não se rebelem. Mas há muitos filhos se rebelando contra os pais. Xingando, menosprezando, mandando calar a boca, falando palavrões. Há muitos pais que não educam os seus filhos da forma correta, criando amargura no coração dos filhos. Diga, falta de arrependimento. Ela vai fazer com que perca a graça de Deus. E o quarto e último ponto, falta de perdão. Diga, falta de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. O próprio Jesus disse: quer ser perdoado? Você quer ser agraciado? Então perdoe as pessoas que te devem, as pessoas que te ofenderam. E da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. Diga comigo, da mesma forma que eu perdoar, eu serei perdoado. A falta de perdão, ela destrói a graça de Deus sobre a sua vida. Ela faz com que venhamos a perder a graça. E com isso não somos guiados pela graça, mas somos guiados pelos sentimentos, ressentimentos, pela raiva, pelo ódio. E tudo isso nos leva a uma prisão. E com isso somos perturbados. E com isso sofremos. Até que nós venhamos a perdoar. Diga, a soberba, a raiz de amargura, a falta de arrependimento e a falta de perdão fazem com que a graça de Deus seja anulada na minha vida. E quando a graça de Deus é anulada em minha vida, eu caio da graça para a lei e eu me torno um religioso. Eu me torno um simples religioso, um fariseu, um escriba. Em Hebreus 12, 28 tem esse versículo eu acho muito bonito. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Retenha a graça. Tome posse da graça. Venha fluir na graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Sabe, nós temos que aprender a servir a Deus de forma agradável. Tem um versículo em Hebreus que diz: obedeçam os seus pastores, que cuidam e zelam das suas almas, e para que façam isso com alegria e não gemendo. Tem pessoas que servem a Deus e que estão juntos e são desagradáveis. Você fala, você ensina, você corrige, você confronta. A pessoa sofre as consequências. O diabo começa a fazer a pessoa a sofrer. E o diabo começa a roubar, e a matar, e a destruir. E a pessoa continua do mesmo jeito, desagradável. Você fala, a pessoa é soberba.
Você fala, mude a sua mente, a pessoa continua do mesmo jeito. Você fala, libera perdão, a pessoa diz, eu não vou perdoar. A pessoa está cheia de raiz de amargura e contaminando os outros. Sirva a Deus agradavelmente. Seja agradável, sorridente. Mudança de mente, quebrantamento de coração. Diga agradável. Com reverência. Sabe, reverência. Reverência. Você está com a sua melhor roupa? Você entrou aqui com respeito e com temor? Quantas pessoas entram na igreja de bermuda, de chinelo, camiseta regata, boné, touca? Nós estamos em um lugar fechado e pela educação não se usa, e muito menos pelo temor. Nós não estamos simplesmente em um lugar fechado, mas nós estamos na casa de Deus. Diga com reverência. Quando há uma mudança aqui dentro, e o Espírito Santo está aqui dentro, isso reflete aqui fora. Eu não estou falando para você ser um quadrado. Eu não estou falando para você usar terno e gravata. Eu estou falando para você usar a sua melhor roupa e seguir os princípios de respeito, de educação, de reverência e honra a Deus e a casa de Deus. Diga agradável, com reverência e piedade. Diga piedade, misericórdia. Nós lemos o texto e dentro desses princípios, como fizemos na mensagem anterior, vamos analisar um pouco o texto. Nós vemos que Jesus, ele tinha subido o Monte das Oliveiras, e quando ele desce pela manhã, logo cedo pela manhã, ele tornou para o templo, e o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Sabe, Jesus passou a noite no monte, Jesus estava em oração. A palavra diz que Jesus se santificava para santificar os seus. E quando ele desce do monte, logo pela manhã, ele vai ao templo, e há uma multidão, e ele se assenta para ensinar a multidão. Quantos vieram aqui aprender sobre graça? Quantos são humildes para aprender e mudar? A Bíblia diz, e Jesus diz, seja como eu, simples e humilde. Seja como eu, manso e humilde. Porque os mansos e humildes herdarão a terra. E Jesus, ele vem para ensinar. Só que, enquanto Jesus está ensinando, diz que os escribas e fariseus, pessoas que são soberbas, que estão preocupados simplesmente com o exterior, pessoas religiosas, pessoas que estão cheias de raiz de amargura, pessoas que não perdoam, que vivem na lei, que querem matar, porque o espírito da morte atende pelo nome de religiosidade. Diga comigo, o espírito da morte atende pelo nome de religiosidade. Não é à toa que as maiores e mais sangrentas guerras aconteceram por causa da lei, entre aspas, de Deus. E aqui os escribas e fariseus, soberbos, cheios de raiz de amargura, contaminando as pessoas. Eles chegam até Jesus trazendo uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E eles continuam e dizem, e na lei nos mandou Moisés. Diga comigo, e na lei nos mandou Moisés. Amém. Que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqui é o sistema religioso, é o sistema da lei, entrando em choque com o sistema da graça, com o reino de Deus. É o sistema do homem, que vive a lei, e vive a lei do dente por dente, olho por olho, a religiosidade humana para matar, entrando em choque e confrontando o reino de Deus,
que é de graça. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Diga, escrevia com o dedo na terra. Sabe, quando Jesus está ali ensinando, os escribas chegam e lançam uma mulher adúltera aos seus pés. E eles como escribas e fariseus religiosos, que vivem na lei, perguntam para Jesus, nós devemos apedrejar como Moisés ensinou? Ou você, que vive na lei, o que você faz? E Jesus, ele está escrevendo na areia. E há muitas ideias, falando que Jesus escreveu o nome do homem que estava em adultério com ela, e era um dos homens importantes da sinagoga, era uma autoridade. Outros diziam que Jesus escreveu o pecado das pessoas que estavam ali em volta. A Bíblia não diz, e não há uma ideia central, não há uma ideia conclusiva sobre isso. Mas quando Jesus está escrevendo na areia, a primeira coisa que me lembra é coisa de criança. Diga, coisa de criança. Coisa de criança, coisa da lei. É muito comum os mestres, quando estão ensinando os seus discípulos, escrever na areia. Escrever em uma lousa. E Jesus, ali ele se abaixa, ele está escrevendo. Escrevendo para meninos que não querem crescer. Escrevendo para homens que decaíram da graça e estão vivendo na lei. Como meninos mimados e cheios de amargura. Isto dizia a eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se. Diga, endireitou-se. Essa palavra endireitou-se, para mim ela é muito importante, muito significativa. Porque como eu disse, Jesus está como uma criança ou como um mestre, sentado à areia, inclinado à areia, escrevendo e ensinando a crianças. O beabá. Mas aqui diz que ele se endireitou. Isso me traz a ideia de que a lei é encurvada, de que a lei é baixa, de que a lei é pequena, de que a lei é para meninos. Mas ele se endireita. Sabe, as pessoas dizem que pau que nasce torto não se endireita. Mas Jesus, ele é especialista. Mas isso só é possível pela graça de Deus. Você não vai conseguir endireitar os seus filhos, aqueles que estão tortos, pela lei. Você vai conseguir endireitá-los é pela graça. E aquele que de que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe, Jesus se endireita e questiona os escribas e fariseus. Ele questiona aquela multidão. Ele questiona a lei. Ele questiona os meninos imaturos, contaminados, soberbos, que não perdoam, que não fazem com alegria a obra de Deus, que não fazem com respeito, com temor, que não possuem misericórdia e graça. Ele dá um golpe na lei dizendo, quem não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. E todas as pessoas, como nós vimos, que estão na lei, estão no pecado. Estão na maldição da lei. Estão em pecado e estão morrendo. E continuando o texto, diz que eles foram soltando as pedras e indo embora. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, pararam para pensar, foram confrontados em seus pecados, em suas leis, saíram um a um, começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se Jesus de novo, ele se endireita, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Gostaria de ressaltar que esta mulher, os historiadores dizem que era uma mulher muito conhecida naquela região. Era uma adúltera, era uma prostituta, muito conhecida, e que as grandes autoridades se deitavam com ela. E muitas vezes Jesus passou por aquela região, e muitas vezes essa mulher ouviu a mensagem de Cristo, e todas as vezes, acredito eu, que quando Jesus libertava os enfermos, ela era liberta. Quando Jesus abençoava, ela era abençoada. Quando Jesus perdoava, ela era perdoada. Quando havia um apelo, ela era a primeira a levantar o braço, ir à frente, se entregar, mas ela não conseguia viver na graça. Havia ainda um pecado, havia ainda a maldição da lei, a prostituição. E ela estava ali simplesmente como um instrumento, porque o propósito não era matar ela, mas era prender e matar Jesus. A lei sempre quer destruir a graça. Diga a lei. O conjunto de regras, os religiosos, os fariseus, os escribas, os soberbos, os contaminados, sempre querem aprisionar e aniquilar a graça de Deus. Mas você sempre vai vencer a lei e os religiosos dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E com isso eu não quero defender o pecado. E com isso eu não quero passar a mão em cabeça de capeta. Mas eu quero mostrar para você muito mais do que uma mulher que estava condenada à morte e foi perdoada. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Diga: a graça, ela perdoa, ela justifica e ela salva da morte, do espírito da religiosidade. Mas também diz: vá e não peques mais. Isso é graça. Graça não é passar a mão na cabeça de capeta e dizer que está tudo bem, não. Graça é dizer: vai e não peques mais. Você foi salva da morte. E você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Você precisa ser cheia da graça e fluir na graça de Deus. E você sabe o que te impede de crescer na graça: soberba, raiz de amargura, falta de arrependimento e de perdão. Mas a graça não salva uma pessoa. O principal propósito da graça não foi o que aconteceu com essa mulher, mas foi o que aconteceu com a multidão. Foi o que aconteceu com os escribas e fariseus, com aqueles que estavam vivendo na lei, com aqueles que estavam seguindo um grupinho de regras, que eram bonitos só por fora. Ela aconteceu, ela tocou, ela mudou a situação de toda uma multidão, porque todos eles foram tocados pela graça e saíram de lá com as suas consciências tocadas pela graça. Eu também sou pecador. As regras que eu estou seguindo simplesmente servem para me mostrar que eu sou um pecador. As regras e a lei é muito pequena diante de Jesus. Eles saíram de lá tocados pela graça. Diga: todos foram tocados pela graça de Cristo. Mas eu não sei qual deles venceu a soberba, qual deles venceu a raiz de amargura, qual deles venceu a falta de arrependimento, qual deles liberou perdão para os seus devedores. Eu tenho certeza que você, participando dessas mensagens sobre graça, a graça de Deus está te tocando. Ele está falando: você precisa tomar uma decisão. Vai ser menino para o resto da vida ou você vai crescer? Você vai morrer na lei ou vai viver na graça? A graça não é isso que a religiosidade fala e prega por aí. A graça é para justificar,
É para te fazer crescer. Vai, não peques mais. É para te fazer mais do que vencedor. Você pode perder essa graça. Você pode anular, você pode cair dela. Mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão participando, que participaram e que vão continuar participando, que vão começar a participar dessas mensagens que está falando sobre graça, estão sendo tocados pela graça de Deus. Mas aí é você que precisa ter atitude. É você que precisa ter fé. É você que precisa confiar e ser humilde para reter a graça e crescer na graça e ser mais do que vencedor.